Olá, começa agora mais um programa Cidadania na TV Senado. E novas regras do governo federal, publicadas em 2 de janeiro, restringem o acesso a armas e munições e suspendem o registro de novos equipamentos de uso restrito de caçadores, atiradores e colecionadores, os CACs. As diretrizes vão de encontro à política do governo anterior, que apoiava a ideia de facilitar o acesso de armamento à população. As restrições já estão em vigor e nova proposta de regulamentação do Estatuto do Desarmamento será apresentada em breve. Para conversar com a gente sobre esse assunto e as inovações do decreto, os nossos convidados de hoje são Felipe Angeli, gerente do Instituto Sou da Paz, e Luciano Lara, promotor de justiça de Mato Grosso do Sul. Bem-vindo, Felipe. Obrigado pelo convite. Bem-vindo, Luciano. Obrigado, é um prazer estar aqui com vocês. Bom, para a gente começar então, eu queria que os dois expusessem, suas opiniões sobre essas novas regras do novo decreto. Em que elas podem prejudicar ou beneficiar a população? Começando pelo Luciano. O decreto, já logo no primeiro dia de governo, ele veio de forma equivocada, trazendo conflito entre conceitos e confusão entre institutos de um assunto absolutamente técnico que vinha sendo trabalhado em 4 decretos anteriores e suspendeu registros, suspendeu possibilidade de novos estabelecimentos, suspendeu e diminuiu a venda de insumos e de munições, isso em prejuízo não só da população, mas em especial das atividades abarcadas pelo tiro, que são o colecionismo, o tiro esportivo e a caça, que na verdade no Brasil é o manejo de fauna invasora. Felipe, na sua opinião, por favor. Na nossa visão, o decreto não apresenta grandes inovações, na verdade. Acho que a gente pode resumir esse decreto de 1º de janeiro em 2 aspectos principais. Um primeiro, que eu acho que ele assenta uma série de decisões que o Supremo Tribunal Federal foi tomando ao longo dos últimos anos do governo Bolsonaro, que a gente teve toda essa profusão, enfim, de normas que ampliavam o acesso a armas de fogo e munições, e houve uma série, a revelia da legislação que a gente tem aprovado no Congresso Nacional, o Estatuto do Desarmamento, Lei 10.826 de 2003, e essa tentativa de se alterar a legislação, a norma aprovada no Parlamento por meio de ato do Poder Executivo, decreto. Isso foi sendo julgado ao longo desse período no Supremo, segundo a relatoria de diversos ministros, Fachin, Alexandre de Moraes, a ministra Rosa Weber, e isso foi sendo, os decretos foram sendo considerados inconstitucionais a partir da interpretação conforme com o Estatuto do Desarmamento. Uma parte do decreto de 1º de janeiro é assentar isso na nova regulamentação, parte significativa daquilo que o Supremo já tinha decidido. Do outro lado, é basicamente uma moratória, uma suspensão, a partir de uma explosão muito intensa no número de CACs, de clubes de tiro, de número de armas em circulação. A gente sabe, quem acompanha o número de armas registradas, vendidas no comércio ao longo dos últimos anos, teve um aumento sem precedentes. Um aumento que foi muito seguido também de uma péssima fiscalização, especialmente por parte das Forças Armadas, que é responsável por esse segmento específico, dos CACs, caçadores, atiradores esportivos e colecionadores de armas, que tem dificuldades seríssimas em apresentar informações sobre onde estão esses arsenais, nas mãos de quem. E agora a tentativa é se pausar isso, se cria um grupo de trabalho, se discute a necessidade dessa regulamentação sob o ponto de vista de todo desse universo que é muito complexo, que envolve mais do que atiradores esportivos, envolve mais do que a indústria, envolve uma série de componentes, e a partir dali se ter uma política responsável e não um ato de promoção do governo pela venda deliberada de armas. Luciano, o Felipe comentou sobre a criação desse grupo de trabalho, que vai em 60 dias propor inovações ao Estatuto do Desarmamento. Na sua opinião, o que pode se esperar dessa nova proposta? Um governo plurimo que se diz aberto à participação, num primeiro momento monta um grupo de trabalho em que há previsão de convite da sociedade organizada e de instituições sem fins lucrativos, e as únicas convidadas são o Instituto Igarapé e o Instituto Sou da Paz, 2 instituições amplamente desarmamentistas,
e, para se ter uma ideia, não houve convite a nenhuma organização e entidade esportiva quando se vai regulamentar um assunto envolvendo, por exemplo, o tiro esportivo, o tiro desportivo no Brasil, que não custa lembrar, é o responsável pelas primeiras medalhas olímpicas brasileiras, em especial a primeira medalha de ouro, e abarca uma enormidade de atividades esportivas, que não só o tiro olímpico, mas inúmeras outras atividades ali não representadas nesse grupo de trabalho. Também vai falar a respeito da defesa e não houve nenhuma entidade voltada à defesa pessoal ou à defesa da vida por meio da utilização do equiparador de forças por excelência, que é a arma de fogo. Então, um grupo de trabalho que não tem esses entes representados, ainda que possam ser convidados e ouvidos, ele não deve estar amplamente perfeito e formado para discussão, já que não tem esse outro lado representado. Como é que pode um grupo de trabalho que vai trazer a regulamentação da lei de armas pretender fazer isso primeiro em 60 dias, né? Os 4 decretos do governo anterior tinham inconsistências, tinham incongruências, muitas delas vindo a ser questionadas, inclusive no Supremo, como foi bem lembrado, né? Mas mesmo no Supremo, muitos assuntos foram tratados de forma técnica, não respeitando conceitos técnicos de balística, tá? Eu sou professor de pós-graduação em balística, dedicado ao estudo de arma de fogo e munição e legislação de arma, que é muito intrincada, mesmo entre operadores do direito, há pouco conhecimento técnico sendo aplicado a respeito do tema, né? E falta no grupo de trabalho, na sua composição específica e também na possibilidade de convites, já que só foram convidadas um como titular e outro como suplente, ONGs e instituições desarmamentistas. Me parece que falta ao grupo de trabalho uma representação plurima como esse governo pretende representar. Agora, Felipe, com as regras atuais, esse decreto de 2 de janeiro, quais as implicações para quem infringir essas regras? Tanto na questão de porte, posse de arma, conduzir a arma municiada. Quais as possíveis implicações? Esse é um ponto importante, né, que acho que dialoga muito com a confusão que toda essa política de expansão armamentista que se ocorreu nos últimos 4 anos acabou desenvolvendo. Porque, na verdade, é isso, até quando você mencionou na pergunta anterior, né, do grupo de trabalho, né, qual que é a nova roupagem que ele vai dar ao Estatuto do Desarmamento, acho que esse conceito já começa a ser um pouco confuso. Acho que a gente tem que dar um passo atrás todos e entender que há uma lei que estabelece uma política de controle de armas e munições no Brasil. Essa lei é a 10.826 de 2003. É um ponto. A lei ela tem que ser regulamentada, né? Ela é regulamentada por decreto, por ato do Poder Executivo, que vai organizar as ações daqueles entes públicos que têm responsabilidade em relação àquele tema. Então, por exemplo, o que serve o decreto? O decreto ele vai determinar a competência da Polícia Federal, a competência do Exército, como é que se funcionam os sistemas, como é que se organiza, de fato, toda uma questão até de ordem industrial, que é complexa no caso das armas de fogo. São 1000 tipos de armas, com diversos tipos de funcionamento, com tipos de munição, de impactos e potências absolutamente diferentes, tem milhares de usos diferentes para fins específicos, seja do fim próprio do Estado, que utiliza na proteção da população, ou seja um uso desportivo, ou seja um uso porque está no local, enfim, de difícil acesso, ou local em que não se tem um apoio policial que é próximo, e isso é feito por decreto. O que a gente passou nos últimos anos, e isso foi o excepcional, veja, o Estatuto é de 2003. O decreto que o regulamentou, né, como eu disse, a necessidade do Executivo organizar e dizer como é que vai aplicar aquela lei que foi aprovada pelo Congresso, é de 2004. Teve alterações pontuais, como é natural, né, nesse tipo de situação, ainda mais que é um tema complexo, amplo, mas esse decreto ele durou basicamente até 2018. A gente teve uma primeira alteração no governo Temer, à época, e desde então a gente teve uma profusão de mais de 7 decretos publicados, entre outras portarias, resoluções, uma série de normativas da Polícia Federal, do Ministério da Justiça, do Exército Brasileiro, que teve o problema de começar a alterar a legislação a partir do decreto.
O que a gente tem que começar a entender agora é que se a gente quiser debater a mudança substancial do mercado de armas, do acesso a armas no Brasil, não é via presidência da República, é no Congresso Nacional. A lei, ela dá um mandato específico, e isso que foi o que o Supremo Tribunal Federal reconheceu. Não se pode alterar essa legislação por decreto, por óbvio. O decreto ele tem que se encerrar dentro daqueles limites daquela legislação. O fato é que não há, independente do grupo de trabalho ou do interesse específico ou do ponto de vista, uma autorização para porte de arma no Brasil para acesso do porte de armas sem ser em situações específicas que a própria lei discrimina. Agora, o acesso a determinados tipos de armamento, isso não pode ser limitado ou ampliado por decreto. Se essa discussão é do interesse do segmento da sociedade, ela tem que ser levada ao ambiente em que a sociedade é representada, o Congresso Nacional, a Câmara dos Deputados e o Senado Federal. Esse grupo de trabalho, acho que, enfim, na verdade, ele tem a representação eu não falo pelo governo, obviamente, o que eu tenho de informação é que haverá convite, que já há convite para toda uma série de entidades, de diversos matizes, diversas orientações, que se procuraram o Ministério da Justiça e tiverem interesse em participar. O que eu ouvi falar, sim, somos membros desse grupo, houve uma primeira reunião. O que eu tive de informação do secretário nacional de Segurança Pública, Tadeu Alencar, é que haverá algumas datas de reunião em que serão ouvidos todos os interessados que pediram para participar. Essa informação que eu tenho, obviamente não falo sobre o governo. Por outro lado, em relação à representação e à tecnicidade, que de fato é um tema muito técnico, é um tema com diversas particularidades, isso é verdade, meu colega de debate trouxe esse ponto, é verdade. Mas ali a gente tem o Ministério da Defesa, o Departamento, a Diretoria de Produtos Controlados do Exército, o Comando Logístico, você tem a Polícia Federal com 3 representantes, o Conselho Nacional do Ministério Público, o Conselho Nacional de Justiça. Há essa promessa por parte do secretário em que vai ser ouvido todos aqueles interessados, de forma que eu acredito que o debate pode ocorrer naquele lugar daquilo que se limita à possibilidade de se regulamentar por decreto. Para alterar a lei, se as pessoas querem outro tipo de acesso ao armamento no Brasil, não dá para fazer como fez Jair Bolsonaro. Não é na presidência da República, não é por decreto. Tem que ser no Legislativo. Agora, Luciano, com base no que o Felipe Angeli falou, para se alterar a lei, para se criarem diretrizes, né, legais sobre esse assunto, é via Congresso, é via aqui o Senado, a Câmara, né, que é a Casa do Povo, que é a Casa das Unidades Federativas. Então, você acredita que, com base nessa premissa, estaria representada a população? Afinal, essa é a Casa, né? O Congresso representa a população, inclusive considerando até os novos parlamentares eleitos agora nessas últimas eleições? Em verdade, quando nós tratamos do assunto arma de fogo e munições, nós temos que entender que há sempre paixões envolvidas. Há pessoas que são absolutamente refratárias, seja por receio, seja por medo, seja por trauma, seja por qualquer outro interesse envolvido no desarmamento, né? E é importante dizer também que o povo já está representado na sua voz a respeito do assunto armas de fogo e munições, quando em 2005 foi chamado e respondeu, majoritariamente, 64% quase da população respondeu que era contra a proibição da venda de armas no Brasil. E há, sim, uma dívida da Casa do Povo, dos representantes do Legislativo, com relação a esse referendo e a essa resposta que foi dada pela população. O decreto que foi apresentado, e todos os decretos, a lei tem que ser regulamentada, ela é disciplinada pelo decreto e depois por portarias, instruções normativas e toda uma série de atos para dar fiel cumprimento à legislação. Isso vai acontecer e sempre acontecerá, só que não se pode esquecer que a lei de armas não é estatuto do desarmamento. Infelizmente, esse apelido foi dado pela campanha de desarmamento que se seguiu à consulta popular que foi realizada, mas ela não tem desarmamento em nenhum dos seus dispositivos, ainda que tivesse sido inspirada com essa intenção. Tá? A resposta de 2005 já foi nesse sentido. Algumas alterações que se pretendem por meio de decreto, e é plenamente realizável, e sempre foi feito desde 2004, na primeira regulamentação que ela sofreu, sempre foi disciplinado o assunto
tipo de armamento, calibres de armamento, isso aí é muito tranquilo, porque a lei mesmo estabelece que, ouvido o comando do Exército, cabe ao chefe do Executivo tomar esse tipo de decisão. Agora, exatamente cabe ao comando do Exército porque é um assunto técnico. Não cabe achismo, não cabe eu gosto ou eu não gosto. Quando se fala em potência de armamento, potência de calibres ou proibição do porte no Brasil, precisa se entender, e eu tenho um livro, Porte de Arma para Defesa Pessoal, o Papa Alfa já é para tentar esclarecer algo sobre esse tema, o que precisa se entender é que há restrição com relação ao acesso do equipamento no Brasil, e muito se fala de circulação de armas de guerra, circulação de armas que não são acessíveis ao cidadão. O cidadão nunca teve acesso a armas automáticas e não pode ter armas automáticas, que são as armas preferidas pelo crime organizado. O cidadão não tem acesso aos equipamentos que são apreendidos, e aí se culpa o cidadão como sendo a lei de armas ou os decretos do governo anterior, quando, em verdade, as alterações já se deram em governos anteriores, que não é o anterior que está sendo discutido, e que, inclusive, pauta uma das maiores incongruências do decreto em vigor, o 11.366, que estabelece um corte para um recadastramento a partir de um momento não justificado e não previsto como sendo válido para o corte que foi feito para um recadastramento, e, em verdade, faz um novo registro, pois vincula o cadastro, que são os dados das armas, e que a lei de armas já estabelece que seja feito no SINARME da Polícia Federal, mas vincula ao proprietário, o que é, em verdade, um registro, descumprindo a lei que estabelece que o registro das armas dos CAC somente pode ser feito no SIGMA. Os dois sistemas, eles são, desde 1997, da Lei 9437, eles estão criados, estão previstos e têm finalidades completamente diferentes. Infelizmente, quem fala de armas sequer isso sabe. Agora, uma pergunta aqui para os dois. Começando pelo Felipe, na mídia, na TV, a gente ouve, nos jornais, a gente vê muitos casos de acidentes, mortes, enfim, com armas de posse, caseiro, enfim, e até acidentes como recentemente vimos nos noticiários, um acidente de um senhor, um cidadão que estava realizando um exame de ressonância magnética e a arma disparou e ele acabou falecendo. E aí eu te pergunto, Felipe, e depois para o Luciano, os casos em que a posse de arma para proteção pessoal, o porte e a posse, esses casos superam esses acidentes, esses homicídios, esses crimes caseiros, nas residências que a gente acompanha no noticiário, infelizmente? Você, na sua opinião, Felipe, esses casos superam a proteção pessoal, supera esse outro lado da moeda, que é o lado infeliz de acabar em tragédias com armas legalizadas? De forma alguma, Esse é o problema, porque isso se torna aquelas polêmicas, enfim, de polichinelo. E isso é basicamente o consenso científico nacional e internacional. Você demonstra a causalidade entre a circulação da arma de fogo e a piora da violência letal. Várias dinâmicas têm interferência nessa dinâmica criminal. Obviamente, vários elementos vão ter interferência e você não tem a percepção desses resultados negativos, obviamente, de imediato. A partir do momento que o armamento começa a entrar em circulação, ele tem um tempo até começar a ser percebido o uso ou desvio desse armamento para atividades criminais. A gente estava falando aqui de que a política anterior não gerou qualquer tipo de problema. O próprio Ministério Público Federal, o Ministério Público aqui do Estado de São Paulo, apresentou uma série de ocorrências em que o crime organizado, ou por meio de laranjas, ou próprios, em relação à própria questão da fiscalização, havia um criminoso condenado já em segunda instância e conseguiu comprar arma e registrar no Exército como CAC. É esse o nível da fiscalização que a gente tinha. A gente teve, o Brasil é um país que inclusive tem um termo para essa situação, o laranja. A gente inventou essa tecnologia da corrupção. Então, neste país, obviamente, se encontra laranjas de todas as formas que compram armas e estão desviando desse mercado legal para o mercado ilegal. O armamento hoje, uma arma semiautomática que foi autorizada a partir desses decretos e que não tinha acesso anteriormente, ela é mais barata no mercado legal do que no mercado ilegal.
Você tem esse tipo de armamento hoje no mercado legal que você consegue comprar a partir de R$20 mil. No mercado ilegal, isso é o dobro do preço. E é óbvio que a lógica econômica criminosa vai se apropriar disso e vai arrumar um laranja ou vai tentar algum outro mecanismo de fazer esse desvio. Bom, esse exemplo que você mencionou, né, desse advogado, era um entusiasta do mundo das armas, ele tinha uma presença na internet em que ele divulgava seu amor pelo armamentismo, pela arma de fogo enfim, você veja o nível da falta de preparo, infelizmente, que essa pessoa acabou falecendo, né, infelizmente. E a gente está falando só alguns casos, e não se trata disso. A gente tem toda uma série, né, de pesquisas de diversas ordens, meta-reviews, publicados em revistas né, acadêmicas conceituadas, e não há nenhum indício, jamais, nem indício, nenhuma comprovação, nenhuma apresentação que demonstre esse efeito positivo de uma maior circulação de armas de fogo. Luciano, suas considerações finais, então, para a gente encerrar ainda sobre esse assunto. Na sua visão, o lado de proteção pessoal, como que se dá essa questão do custo-benefício de portar ou de ter posse de uma arma de fogo, para a gente encerrar, então? Não se tem nem... qualquer pessoa com mínimo de empatia não tem nem como fazer um cotejo entre possibilidade de defesa pessoal e aceitação do risco de um acidente ou de um incidente, né? E é exatamente o que a educação e o que o treinamento, a acuidade com o equipamento vai fazer, e é exatamente o que a proibição de abertura de novos clubes faz alcançar. Restrição de instrutores, restrição de ambiente seguro, controlado e de ensino. É isso que vai se alcançar com a medida que foi adotada, em especial pelo decreto hoje em vigor. Com relação a desvio de armas de fogo e essa possibilidade de utilização pelo crime organizado, tirando laranjas criminosos que se tentam inserir no sistema, não faz qualquer sentido se pensar que alguém vai enfrentar a burocracia e a uma arma registrada, seja no Sinarme ou no Sigma, para alimentar o crime organizado. Primeiro que o crime organizado não tem interesse nas armas utilizadas pelo cidadão, porque não são armas automáticas e não são armas de guerra, como se costuma dizer, tá? São armas de diferente utilização, forma de funcionamento, e não tem o interesse de se aguardar 6 meses para ganhar metade do preço da arma, como foi colocado, para se adquirir uma arma que tem nome e endereço, ainda que de um laranja, e que dos casos que foram encontrados foram rastreadas e localizadas. Estudos colocam que armas não trazem segurança. Isso não é verdade. Os estudos fazem uma futurologia de se tentar acreditar que a venda de armas legais aumenta qualquer índice criminológico. E não existe qualquer correlação com armas legais e crimes, porque não tem nenhum campo de pesquisa vinculando armas legais a crimes. Armas vendidas no governo anterior, aplicadas e utilizadas no crime, não tem nenhum estudo, nem aqui, nem em lugar nenhum do mundo. Tá? E os estudos são que sim, as armas, quando utilizadas para a defesa e nos casos em que são utilizadas em defesa, é porque um crime já está sendo praticado com o cidadão, o Estado já falhou em promover a defesa e possibilitou-se com esse equipamento que ele pudesse, ao invés de ser vítima de um crime consumado, tentasse se defender e, no máximo, fosse vítima de um crime tentado. E não muda a questão de estatística criminal, porque ele continua tendo sido vítima de um crime. Agora, segurança se dá com cursos, com clubes de tiro, com escolas de tiro. Isso é que precisa ser feito e é isso exatamente o que o decreto barra imediatamente, proibindo a abertura de clubes, proibindo novos CACs, que são pessoas que vão ter acesso ao equipamento, e há esses locais de treinamento. E não há de forma alguma na legislação, porque não tem possibilidade disso acontecer, banalização ou descriminalização do acesso às armas de fogo. O que tem é o controle e a fiscalização, e para se ter acesso a uma arma de fogo, o cidadão não pode estar sendo investigado. Sequer investigado. Se tiver respondendo a uma queixa-crime por um crime contra a honra, crime com pena de detenção de dias, essa pessoa tem os seus equipamentos cassados. Ele tem os registros cassados e tem o seu registro, seja CR, seja o registro na Polícia Federal, suspenso e revogado após o PAS. O decreto ainda estabelece a possibilidade de se responder a um crime
caso a pessoa não venha a fazer o recadastramento. Olha como pode um decreto querer estabelecer um crime com relação a uma arma registrada devidamente no Exército Brasileiro, a ponto de consultada a AGU, assessorando o Exército em consulta recente, baixou um DIEX dizendo que quem tem que explicar o recadastramento é o Ministério da Justiça. Por quê? A arma está registrada aqui, a lei fala que ela tem que estar registrada aqui e o cadastramento no SINARME já está previsto no artigo 2º da Lei 10.826 de 2003, desde 2003, e é feito através do Sicov. Por que está se estabelecendo de 2019 para frente que precisa ser feito esse recadastramento? Apenas para se ter acesso ao equipamento de uso restrito que o CAC possui, com tipo e calibre autorizado já desde há muito tempo. Muito se fala de calibres que são autorizados e utilizados no Brasil há muitos anos, tá? E agora se pretende trazer uma roupagem como se fossem equipamentos de guerra, quando não são, que fossem ser equipamentos de alto poder destrutivos e não são, tá? Certo. Para concluir, então, Luciano... Perfeito. Perfeito. Muito obrigado, Luciano Lara, pela participação aqui no Cidadania. Meu muito obrigado também ao Felipe Angeli. E o meu muito obrigado a você que nos prestigia com a sua audiência. Essa entrevista e todos os nossos outros programas já estão disponíveis para você rever ou compartilhar no nosso site, senado.leg.br/tv, ou então no nosso canal no YouTube. Aproveita e se inscreve lá e ativa o sininho. Obrigado e até o próximo Cidadania.